Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo o tempo pascal, tempo que assinala a vitória de Jesus Cristo sobre tudo aquilo que poderia nos afastar de Deus, tudo o que poderia incidir sobre nós com uma potência irrefreável. A graça do Senhor, o seu dom da ressurreição, pode ressuscitar em nós tudo quanto Deus desde sempre desejou para a humanidade e para os seus filhos. A leitura do Evangelho, ou o texto do Evangelho para este quarto domingo da Páscoa, dia 12 de maio, é João capítulo 10, versículos 27 a 30. Para a nossa explicação aqui, eu começo já no 22, favorece, mas no domingo, quando for a celebração ou quando acompanhar pelo televisor, o Evangelho será João 10, capítulo 10, versículos 27 a 30. Eu começo no versículo 22. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: já vos disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Agora então começa o versículo 27, e a partir deste versículo que você vai, a palavra que você vai encontrar na proclamação do Evangelho, nas celebrações deste final de semana. Jesus dizia: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. É esta a palavra proclamada, que será proclamada nos evangelhos das celebrações eucarísticas ou então nas celebrações da palavra em todas as igrejas do mundo, neste quarto domingo da Páscoa. Vamos lá, porque eu li uns versículos antes, para compreender de onde vinha o diálogo de Jesus com os judeus. Não é possível pegar uma conversa no meio do caminho e depois explicar. Ela ficaria descontextualizada e de difícil explicação. Estamos no capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus começara esse capítulo com a imagem do bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Elas conhecem a sua voz, seguem-no, confiam. O pastor mercenário, que nem é pastor, ele faz por interesse mercadológico. Foi esse o debate. E neste contexto houve uma festa litúrgica em Jerusalém, a festa da dedicação. É que nos anos 160 a.C.,
aquele templo fora profanado. Tinham colocado lá, até mesmo o templo de Jerusalém, nele haviam colocado uma estátua de Zeus, um deus grego. E aquilo suscitou um grande movimento de contraposição a todo esse processo de profanação. E celebravam, e tinham conseguido, nos anos 160, interessantes vitórias. E o texto fora novamente consagrado, o templo fora novamente consagrado. Era esta a festa da dedicação do templo. E lá estava Jesus. Andava pelo templo, sob o pórtico de Salomão, recordação do grande e sábio rei. E então achegaram-se neste quadro: até quando nos deixarás em suspenso e na incerteza? Se és o Cristo, se és o Messias, se és o prometido, desde os tempos do Antigo Testamento, por que não te manifestas? E é aí que encontramos então a resposta de Jesus, que é parte do Evangelho deste domingo. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Há 3 verbos aqui, no versículo 27, que nos interessam. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna. No primeiro verbo, as ovelhas escutam a minha voz, era muito recorrente na Palestina da época. A imagem do pastor, a identidade do relacionamento, a proximidade, a reciprocidade entre pastor e ovelhas, era um ótimo retrato, imagem, para falar das relações de Deus com o seu povo. Quem escuta não apenas atua com uma operação auditiva. Quem escuta diferencia, adere ou rejeita. Quem escuta abre a sua própria interioridade para acolher a pessoa que fala. E a diferença entre a voz do Senhor e a voz do templo e dos sacerdotes e dos dirigentes do judaísmo. A diferença na voz identificava também a falta de reciprocidade. Amavam o templo e o culto, e o rito, e tudo o que nele estava envolvido, inclusive financeiramente. Mas a relação com a ovelha é de vida partilhada. O pastor vai para onde a ovelha pode ter vida. E as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O verbo conhecer, também muito rico de sentido desde o Antigo Testamento. Conhecer não é uma operação psicológica ou intelectual. Conhecer tem um sentido de relação esponsal e amorosa. A mãe conhece o filho, não necessariamente porque estudou neonatologia. A mãe conhece o seu nenenzinho, não porque fez um curso especializado de neonatologia, mas porque ama a sua criança. A mãe do adolescente conhece o adolescente não porque tem boa formação em psicologia, porque tem um vínculo pessoal de maternidade com o seu filho adolescente e o conhece. No caso de Jesus, ele conhece as ovelhas e elas seguem. O que há aqui? Há uma relação amorosa, diferente dos chefes do judaísmo do templo, que observavam mais toda a estrutura e toda
a potência institucional que girava em torno ao templo, mais forma do que conteúdo. Eu conheço e elas me seguem. Seguir não é apenas um movimento em direção a alguém. Seguir é criar identidade. O discípulo segue o mestre, torna-se semelhante ao mestre. E neste relacionamento e nesta reciprocidade, há algo que diferencia Jesus dos chefes da instituição religiosa judaica, qual? Eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna não é uma vida que não acaba mais depois da morte. É a vida do eterno, a vida de Deus, agora e depois da existência. Não se trata, neste caso, de uma ruptura entre a história e a eternidade, mas com Jesus é possível receber, com Jesus Cristo e a intimidade com Ele, é possível aceder à comunhão com Deus. Um tipo de relacionamento que afasta de nós toda espécie de mal que poderia nos desorientar, confundir ou dividir interiormente. Não se trata de uma vida tranquila, cheia de sucessos e de harmonias. De fato, diz depois, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Isto é, não haverá nenhuma potência que possa separar o discípulo do seu Senhor, de Jesus. E eu e o Pai somos um, isto é, para a teologia da Trindade, são frases que dão fundamento teológico extraordinário, conferem fundamento, mas eu e o Pai somos um. O que pretende o evangelista do seu leitor? Que perceba ele, leitor, que em tudo o que fizer, que ele, leitor, fizer para aderir a Jesus Cristo, está na realidade a acolher a benevolência do Pai amoroso. É por isso, para chegar ao Pai, é preciso ouvir a voz, aquela de Jesus. Querido irmão, querida irmã, passemos para a segunda parte da nossa leitura orante, do nosso programa Leitura Orante. Agora sim, leitura orante. Na primeira foi explicação. E para tanto, porque queremos orar, mais do que pronunciar palavras, mais do que ouvir ideias, mais do que enunciar pensamentos, para isso basta o raciocínio. Mas para orar é preciso os afetos, é preciso aquela capacidade interior de desejar superar os limites da história e do mundo para tentar chegar a Deus, ou dizendo melhor, para deixar Deus chegar até nós. Isso não se faz por modelos científicos ou métodos. Isso se faz com disposição da própria interioridade, dispondo aquela realidade de nós mesmos, que só nós temos acesso, que depende unicamente de nós aceitar. Quero falar do espírito, do nosso espírito humano. Para tanto,
Ponhamos-nos numa posição que favoreça. Não oramos com outra parte de nós, senão com o corpo. Feche os olhos. Respire de maneira muito quieta, calma. Respire lentamente. Faça isso uma vez. Envie o ar para dentro. Até o ar é dom, é vida de Deus, é criatura, é oxigênio. Imagine os pulmões repletos de ar e tente sentir o coração a bater no seu peito. Isso, para senti-lo é preciso concentrar-se. É preciso nada ouvir. Ouvir a sua própria interioridade. Pode até imaginar o sangue partindo do coração, por ele bombeado, a percorrer as vias arteriais e vai por todo o corpo. E o mesmo sangue volta por outro caminho, agora pelas veias. E é um movimento biológico, um dinamismo fisiológico, comovente, admirável, cheio de harmonias e de segredos. Sou eu. É a vida que vive, que circula. É a vida da qual fui dotado por gratuidade. E agora, olhando para mim desde dentro, vamos pedir ao Espírito Santo. Ele moveu o evangelista a escrever, que venha mover-me a ler e a acolher e a orar. Tudo se afigura tão humano, tudo é tão pobre de humanidade até, mas Deus veio habitar entre nós. É o melhor caminho. E desde minha interioridade vou pedir que o Espírito de Deus mova minha inteligência, qualifique meus afetos, minha liberdade. Venha ajudar-me a discernir, acolher a palavra e optar por Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos ler, vamos recordar a palavra há pouco proclamada. Vamos nos deixar envolver pelas imagens que a palavra mesma oferece e propõe. Tentemos imaginar João, capítulo 10, versículos 27 a 30. Jesus está lá no Templo de Jerusalém, num dos grandes pórticos, arcos grandes, muita gente que entra, muita gente que chega, muita gente que sai. Os fariseus o rodearam e lhe perguntaram: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. E agora vamos imaginar Jesus cercado por aqueles. Não necessariamente o hostilizavam, não necessariamente falavam-lhe em tom de rudeza ou brutalidade, mas questionam: até quando nos deixarás em suspenso e em dúvida? E aí Jesus começa a lhes dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Isto é, para que aqueles que o cercam possam ter alguma convicção em torno de Jesus, mais do que as ideias dele ou o que dizem dele, é preciso se deixar envolver por seu olhar, por sua palavra e por sua amizade.
Jesus está a dizer: as minhas ovelhas ouvem. E eles esperavam uma argumentação que os deixasse seguros, que lhes garantisse certezas. E eu lhes dou a vida eterna, está Jesus a dizer: as minhas ovelhas experimentam o bem que eu trago. Quase que está a dizer a eles: não tenho argumentos de tipo teórico, não são credenciais especulativas ou as oficialidades do templo. Mas quem quer conhecer-me, siga-me. As ovelhas me seguem. Eu lhes dou a vida do eterno. E aqueles que o questionam estão lá, a perguntar, a entreolhar-se, talvez até acena para o outro com ironia. Quem pensa ele que é? Dou-lhes a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará. Aqueles homens cheios de certezas e seguranças entreolham-se e eu estou aí a observá-los. E percebo-os a entreolharem-se quando eles o ouvem. Eu e o Pai somos um. Ninguém diria isso ou dizia isso. Aliás, quem se pretendia levar em si a divindade, quem se pretendia ocupar o lugar de Deus, era denunciado para ser condenado à morte. E aqueles entreolham-se, rebelam-se, até discutem qual seria o tipo de punição que valeria. Quem não se orienta para aceitar a pessoa de Jesus, não por argumentos, mas para acolher sua fraternidade e seu amor, possivelmente vai rejeitar porque ele não segue as lógicas humanas, nem aquelas do poder humano, mas adota os critérios de Deus. E eles se entreolham. E agora eu dou mais um passo, eu estou lá. Estou lá a perguntar ao próprio Senhor. Sou um daqueles, talvez não com a malevolência daqueles, mas estaria a pedir ao Senhor que mostre seu poder, sua força de milagres. Gostaria de pedir a Ele muitos sinais. Eu gostaria de ter certezas de que Ele me ama. Ou, quem sabe, eu gostaria que Ele fizesse exatamente como me agrada. Afinal, eu peço tantas coisas. E por que Ele não responde? Ou quando responde é diverso de quanto eu gostaria e de quanto eu sei que me convém. Estou a questioná-lo. E gostaria de lhe perguntar até quando, Senhor, vou ficar na incerteza. E Ele olha para mim, não com hostilidade, e repete: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Talvez Ele esteja a olhar nos meus olhos e a dizer-me: as minhas ovelhas escutam a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E Ele está a olhar para mim e para você para dizer: ouça a minha voz. Tenho a vitória do Pai, a vitória de Deus. Posso ajudá-lo a seguir-me,
A cruz me alcançou, vai alcançá-lo, vai alcançá-la. Mas ouça a minha voz. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá arrebatar-te de mim. Ouça a minha palavra. Talvez seja isso que Ele está a repetir a mim, a você. Vamos ouvi-lo. E depois de ouvi-lo, vamos lhe falar. Talvez nem é preciso falar muito. Quem sabe nem é preciso falar. Vamos só ouvi-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.